Vamos lá, minha gente, para a resolução de mais uma questão do Exame Nacional de Física e Química do ano de 2022, primeira fase. Beleza, pessoal? Lembrando que esse exame é o Exame Nacional de Física e Química aqui de Portugal. Ele fala para nós o seguinte: em 2020 foi enviada mais uma sonda espacial ao planeta Marte, integrada na missão Mars 2020. Essa sonda transportou pela primeira vez na história da exploração espacial um pequeno helicóptero. Fazer voar um helicóptero em Marte foi um desafio. Os engenheiros sabiam que a aceleração gravítica de Marte, aproximadamente um terço da terrestre, ajudaria na decolagem, mas sua atmosfera rarefeita iria tornar mais difícil a sustentação. Assim, o pequeno helicóptero de 1,8 kg de massa foi construído com duas hélices de 1,2 metros de diâmetro, que rodam em direções opostas a 2.400 rotações por minuto. Tá? Bom, então vamos lá. Informações que a questão nos deu. Primeira coisa, ele dá a aceleração gravítica de Marte, que é um terço da terrestre. Depois ele deu a massa do helicóptero, 1,8 kg. Depois ele disse que as hélices de uma ponta a outra, né, da hélice, teria 1,2 metros de diâmetro. E as rotações, essas hélices fazem 2.400 rotações por minuto, 2.400 RPM, tá bom? E isso foi o que ele deu no enunciado, e agora vamos ver o que ele quer na primeira questão, da primeira parte da questão. Vamos lá. Bom, ele chega para nós e fala assim: com os dados do altímetro, os engenheiros confirmaram o sucesso do primeiro voo de teste, em que o helicóptero apenas efetuou uma trajetória vertical. Então, o helicóptero simplesmente subiu e desceu. Tá bem? Na figura 1, encontra-se representado o gráfico da altitude do helicóptero Y em função do tempo t. Beleza? Bom, aí ele fala para nós: o gráfico da figura 1 permite concluir o quê? Que entre 0 e T1 o helicóptero se afastou, entre T1 e T2 o movimento do helicóptero foi uniformemente acelerado, T2 e T3 o helicóptero descreveu uma trajetória retilínea, entre 0 e T4 ocorreu uma inversão no sentido do movimento do helicóptero. Bom, pessoal, vamos olhar com calma esse gráfico, né? Veja, vamos lá, primeira parte, 0 a T1, tá? 0 T1. 0 a T1, pessoal, é aqui, ó, desse primeiro pedaço, aqui é o 0, aqui é o T1. Nessa primeira parte, ele fica com uma altitude ali bem próxima de 0, pessoal. Então, ele fica com um Y constante, quer dizer, uma posição vertical constante próxima de 0. O que significa isso? Que o helicóptero não está nem subindo, nem descendo. O helicóptero está parado numa altitude próxima a 0. Tá bem? Então, parado próximo ao chão. Depois, de T1 a T2. Se você olhar direitinho, de T1 a T2 é esse pedacinho aqui. De T1 para T2, o que a gente observa? A gente observa um crescimento linear da posição Y. Se é um crescimento linear, isto não pode ser um movimento acelerado. Porque se fosse acelerado, o crescimento não seria linear. Então, uma vez sendo um crescimento linear, a equação tem que obedecer isso aqui, ó. Y é igual a y0 mais v vezes t. E essa função horária é a função horária do movimento uniforme. Sobe com velocidade constante. Bom, depois, de T2 a T3. De T2, que é esse momento, até T3, que é esse momento, ele fica com y constante. Então, na verdade, ele fica com y constante um pouquinho para cima de 3, próximo de 3. O helicóptero sobe e fica parado lá em cima de T2 a T3. Então, parado a aproximadamente 3 metros de altura. Tá? E, por último, T3 até T4, ele vai diminuir a posição, mas, novamente, diminui linearmente. Se diminuir linearmente, o y não pode ser velocidade variável, tem que ser com velocidade constante. Então, ele vai descendo com velocidade constante até atingir o valor T4. Tanto que a expressão dessa reta aqui seria y igual a y0 menos vt.
desce com velocidade constante. Então, repara, pessoal, que isso que eu falei aí não está na letra A, isso que eu falei aí não está na letra B, isso que está aí não está na letra C. O que está na letra D, na alternativa D dessa questão? Que entre 0 e T4 ocorreu uma inversão no sentido do movimento. De fato, o y cresceu, depois o y diminuiu. Então, houve uma inversão no sentido do movimento. Alternativa D, alternativa correta. Beleza? Então, essa era só a primeira parte da questão 1. Vamos à próxima parte. Essa outra parte, pessoal, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ele fala para nós o seguinte: em Marte, o trabalho realizado pela força gravítica que atua no helicóptero, no deslocamento entre a posição inicial e a altitude máxima, é quanto? Bom, lembrem-se, pessoal, lembrem-se que a aceleração gravítica de Marte é 1/3 da aceleração gravítica da Terra. A massa do helicóptero, 1,8, o diâmetro das pás 1,2 metros e a frequência de rotação 2.400 RPM são as informações que nós já tínhamos. Nem todas vão ser úteis para isso aqui, tá bem? Por quê? Olha, ele quer achar o trabalho da força gravítica, ok? Repara uma coisa, a aceleração da gravidade, a aceleração gravítica da Terra, ela foi dada lá no início da prova, tá bem? E pelo gráfico, a gente consegue ver que o deslocamento vertical foi perto de 3 metros, tá bem? E aí, observa um ponto extremamente importante. O trabalho de qualquer força constante, independente se é força gravítica ou não, é trabalho da força, força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo é esse? É o ângulo entre a força e o deslocamento. E aqui tem um ponto crucial para você resolver a questão, que é o seguinte: a força gravítica é para baixo e o deslocamento foi para cima, porque ele fala para sair da posição inicial e ir para a altura máxima. Então, o deslocamento foi para cima e a força gravítica é para baixo. Por isso que eu coloquei aqui cosseno de 180 graus. Tá? Uma vez agora, vamos achar a força gravítica, M vezes Gm, tá bem? O M é 1,8 e aqui o Gm é o G da Terra sobre 3. Aí é que você tem que ficar esperto. A massa, eu tenho que é 1,8, 10 sobre 3. Aqui eu posso simplificar, ó, 1,8 por 3. 1,8 por 3 vai dar 0,6. 0,6 vezes 10 vai dar 6. Você vai ter uma força gravítica de 6 newtons. Joga a força gravítica. O deslocamento para cima é esse ΔY nosso que está ali, 3 metros. E você tem, então, cosseno de 180, que é menos 1. Né? 6 vezes 3 vezes menos 1. Por isso que a nossa respostinha vai dar negativa. 6 vezes 3, 18, menos 18 joules. Alternativa letra C, galera. Alternativa correta. Tá? Então, primeira parte era uma parte mais teórica, aqui já tivemos que utilizar algumas equações, mas essas equações que nós usamos aqui estão todas no início da prova, lá no formulário. Beleza? Vamos à próxima parte da questão 1.1. Ele fala assim, ó, 1.13. Considere uma parte do percurso em que o helicóptero se move com velocidade constante. Qual das opções pode representar na mesma escala as forças que atuam no helicóptero? A força de sustentação, gerada pela rotação das hélices, e a força gravítica, Fs e Fg. Bom, meninos, é essencial prestar atenção que ele disse que a velocidade era constante. Uma vez a velocidade sendo constante, a aceleração é zero. Lembrem-se, força resultante é massa vezes aceleração. Se a aceleração é zero, obrigatoriamente a força resultante é zero. Tá bem? Se a aceleração é zero, a força resultante é zero também. Se a força resultante é zero, eu tenho só dois vetores que estão na mesma direção, eles têm que ter o quê, pessoal? Para dar zero, se eles estão na mesma direção, eles têm que ter o mesmo módulo, a mesma direção, e eles têm que ter sentidos opostos. A única alternativa que mostra Fs e Fg, com o mesmo módulo, com a mesma direção e com sentidos opostos, é a alternativa B de bola. Aqui você teria uma força resultante para cima, aqui você teria uma força resultante para baixo, e aqui não faz sentido a força de sustentação ser para baixo. A força de sustentação tem que ser realmente para
para cima, porque ela tem que contrapor a força-peso para que o helicóptero possa voar, beleza? Bom, com isso, pessoal, nós temos aí o item 1.13 resolvido. E um item que era relativamente fácil, tá bem? Vamos lá, vamos para a próxima parte. Bom, nessa aqui, ele não pede a resposta, ele pede apenas qual das expressões seguintes permite calcular em metros segundo a menos 1, isto é, metro por segundo, o módulo da velocidade de um ponto da extremidade da hélice do helicóptero. Bom, olha só, então ele quer saber o módulo da velocidade de um ponto, tá? E essa velocidade tem que estar em metros por segundo. Então, de cara, já fica esperto, isso aqui está metro por segundo e aqui está rotação por minuto. Então, eu tenho que sumir com esse minuto daqui, tá bem? Então, vamos lá, olha só. Está aqui a minha hélice, tá? Ele fala que o diâmetro é 1.2. Então, se o diâmetro é 1.2, o raio dessa hélice seria 0,6 metros, tá bem? E aí eu vou pegar duas equações que estão no formulário. Ômega, 2π dividido por t, onde ômega é a velocidade angular ou frequência angular em radiano por segundo, tá? E V igual a ômega vezes R, velocidade linear, ômega vezes R. E é exatamente a velocidade linear do ponto A que eu quero. Então, eu quero esse V aqui, tá? Bom, mas eu não tenho esse ômega. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o ômega por 2π sobre t. Onde o que é o t, pessoal? T é o tempo de um ciclo. T é o tempo de uma volta, de uma rotação. Então, olha só o que eu fiz. 2.400 rotações por minuto. Então, são 2.400 rotações por 60 segundos. E uma rotação em t segundos. Ao fazer esta proporção, eu consigo, numa boa, achar o valor de t. Vai dar um valor de 60 dividido por 2.400. Não é para fazer a conta, porque você já viu que os valores estão aqui, tá bem? Bom, depois, lembre-se que o raio é metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 1.2, o raio é 0,6. Agora, eu vou simplesmente substituir esse R e esse T naquela junção que eu fiz das equações que estavam no formulário, tá? Eu vim aqui, juntei, ó, 2π dividido por t vezes 0,6. Repara, eu vou pegar o que está em cima e vou multiplicar pelo inverso que está embaixo. Vai ficar assim, ó. Vai ficar V igual 2π vezes 0,6, 2π vezes 0,6, vezes 2.400 dividido por 60, que é exatamente, galera, o que estava na letra C da questão. Show de bola? Então, matamos aí o item 1.2 da questão 1, tá? Vamos seguir, vamos ver o que ele quer aí para frente ainda, que essa questão se estica bastante. Vamos para a próxima parte. Ó, aqui, pessoal, essa parte, para mim, é a parte mais difícil da questão e que talvez tenha sido a parte mais difícil da prova, tá? Essa parte 1.3, ela é bem trabalhosazinha, só que a prova ainda teve uma questão mais difícil que essa, que eu acho mais difícil que essa. Vamos lá. Então, ele fala o seguinte: a entrada da sonda na atmosfera de Marte foi uma das fases críticas da missão. A interação da sonda com a atmosfera provocou um aumento significativo da temperatura do seu revestimento. Numa aproximação, a situação real esquematiza-se na figura 2, que não está à escala. Uma parte de um percurso retilíneo da sonda, ao entrar na atmosfera marciana, entre a posição A e a posição B. Admita que, sobre a sonda, atuam três forças: a gravítica, Fg, uma força perpendicular à trajetória F, que ele não explicou muito bem o que era isso, e a força de arrasto, força de atrito aerodinâmico, FA. Beleza? Bom, e ele deu isso, agora vamos ao que ele quer disso, tá? Mas repara que, basicamente, o que eu tenho atenção é as três forças que ele deu que estão atuando aí. E ele desenhou direitinho. A força de arrasto é a força de atrito com a atmosfera, se opõe ao movimento. O deslocamento é para frente, a força de arrasto é para trás, entre aspas. A força da gravidade aponta aqui para o centro de Marte. E a força F, que ele falou aqui, é perpendicular à trajetória, perpendicular a D aqui, a trajetória
daqui nessa linha preta, tá bom? Beleza. O que ele quer aqui? Lembrando que nós estamos falando de Marte e que a aceleração gravítica é 1/3 da aceleração gravítica terrestre, tá bem? Bom, aí ele fala, admita que a sonda tem uma massa de 1.050 quilogramas, que chega na posição A com a velocidade de 16.500 quilômetros por hora e descreve uma trajetória que faz um ângulo de 80 graus com a vertical. Essa história do 80 graus está no desenho, não precisa de muita ajuda. Considere no percurso AB, olha bem essa frase que é importante. Considere que no percurso AB, a sonda perde 55% da sua energia cinética inicial. Então, repara, a variação da energia cinética é menos, porque ela perdeu isso. Então, a energia cinética final é menor. Então, a variação vai dar negativa. E perdeu quanto? 55%. 55 por 100 da energia cinética inicial. Então, eu simplesmente escrevi aqui, pessoal, o que ele disse aqui. A intensidade da força de arrasto é, em média, 30 vezes superior à força gravítica. A força de arrasto é 30 vezes a força gravítica. Determine a distância percorrida D. Apresente todos os cálculos efetuados. Beleza? Como é que nós vamos fazer isso? Bom, vamos lá, olha só. A primeira coisa é pegar duas equações que estão lá no formulário. Trabalho, força vezes deslocamento vezes cosseno de alfa, a gente já tinha usado essa equação aqui anteriormente, e somatória dos trabalhos igual à variação da energia cinética. Tá bem? Então, a somatória dos trabalhos é igual à variação da energia cinética. E aí, eu vou ter, no caso, 3 trabalhos, porque eu vou ter 3 forças. O trabalho da força gravítica, o trabalho da força F e o trabalho da força de arrasto. Onde eu posso calcular cada trabalho desse pela equação de cima. Então, força gravítica trabalho da força gravítica. A força gravítica vezes o D vezes cosseno de alfa 1. O trabalho da força F. A força F vezes D vezes cosseno de alfa 2. E o trabalho da força de arrasto. A força de arrasto vezes D vezes cosseno de alfa 3. Só tem que estar muito ligado quem é D1, quem é alfa 1, quem é alfa 2, quem é alfa 3. Lembra que alfa é o ângulo entre a força e o deslocamento. Repara que o deslocamento é aqui nessa direção. O deslocamento é nessa direção. Então, olha aqui para mim com carinho. Esse vetor está na vertical. Esse vetor, essa linha tracejada aqui, também está na vertical. Então, esse ângulo 80 aqui tem o mesmo valor desse ângulo aqui. Então, esse valor de alfa 1 é exatamente 80. Alfa 2, repara que é o ângulo entre D e F, só que D e F são perpendiculares, então alfa 2 é igual a 90. E o ângulo alfa 3 seria entre o D e a força de arrasto, só que o D é para frente e a força de arrasto é para trás, o ângulo entre eles é 180 graus. Então, repara, pessoal, eu já tenho o alfa 1, o alfa 2, o alfa 3. Eu tenho que achar a força gravítica. Não vou precisar de achar F, você já vai entender por quê. E eu tenho que achar a força de arrasto. E a força de arrasto é 30 vezes a força gravítica. Beleza? Então, vamos lá, como é que nós vamos fazer esse monte de conta agora? Bora lá. Ó, o que vai acontecer? Primeira coisa que eu fiz foi pegar aquela velocidade inicial, que estava em quilômetro por hora, dividir por 3,6 e passei para metro por segundo. Não vai dar um valor exato, vai dar um valor aproximado. Aqui, 4.583 metros por segundo. Tá bem? E aí, eu vou calcular a força gravítica, m vezes Gm, onde Gm é 10/3. Tá bem? Fazendo essa conta aqui, não vai ter muita situação, vai dar 3.500 newtons. Beleza? A força de arrasto é 30 vezes a gravítica.
Então, 30 vezes 3.500 vai dar uma força de 105.000 newtons. A energia cinética inicial. A energia cinética inicial é mv² sobre 2. Repara que m é 1050, v 4.583 sobre 2. Então, mv² sobre 2, ok? Feito isso aqui, eu posso fazer essa conta, vai dar uma energia cinética inicial de 1,1 vezes 10 a 10 joules. A energia cinética é gigante, 1,1 vezes 10 a 10 joules, ok? Feito isso, pessoal, agora é substituir tudo nas equações. Então, vai ficar assim, ó, presta atenção. Força gravítica vezes D, 3.500 vezes D vezes cosseno de 80, porque α1 é 80. Aqui fica FD cosseno de 90, só que cosseno de 90 é zero. Então, essa parte da equação vai embora. E aqui, F de arrasto, D cosseno de α3. F de arrasto, D, α3 é 180. Isso é igual a menos 55% da energia cinética inicial. Então, legal. Venho aqui, fiz as substituições, troquei aqui o cosseno de 80, fiz a conta, né? Aqui era só botar negativo, porque cosseno de 180 é menos 1, né? E aqui eu fiz 55 sobre 100, 0,55 vezes 1,1, 0,605. Fazendo essa continha, pessoal, você vai ficar com 104.392 vezes D igual a 0,605 vezes 10 elevado a 10. Ok? Vou pegar esse número aqui que está multiplicando, vou passar ali dividindo. Fazendo essa conta, você vai achar um D de 57.954. Eu posso dar uma arredondada disso, porque 57.954 é praticamente 58. E posso escrever em notação científica 5,8 vezes 10 elevado a 4 metros. Beleza? Com isso, fechamos aí a terceira parte ainda da questão de número 3 e conseguimos, então, finalizar nossa questão. Beleza, gente? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau!